A nossa mente só consegue visualizar 3 dimensões. Por isso que muitos físicos acreditam que o espaço é tridimensional. Porque é o que eles estão vendo, na verdade. Mas a gente sabe, e tem até seres que se apresentam no Dáquila, que são seres de 9 dimensões, então tenta imaginar 9 dimensões. Tá? O mundo que você está vendo, a sua visualização limitada, mostra tudo tridimensional. Agora imagine esse ser que enxerga em 9 dimensões, que atua em 9 dimensões. Né? O nível de conhecimento. Agora imagine esse ser tentando explicar para uma pessoa como que é o real formato do universo, como que é a Terra. A Terra que ele está vendo não é a Terra que a gente está vendo. Bom, a questão do globo. O globo é uma esfera tridimensional. É uma esfera tridimensional. Então, é uma prisão que eles colocam na tua mente. Você só vai imaginar o mundo como se fosse uma esfera tridimensional. Você não consegue imaginar, por exemplo, vários globos concêntricos. Não é possível essa visualização. A esfera, ela termina em si mesma. É um limitador. Tá dando para entender quem está ouvindo? Tá dando para entender, não? Ela é um limitador de visualização. O globo é um limitador, a esfera ela é tridimensional. Ela limita. Ela limita a tua visão sobre o mundo. Por exemplo, você não consegue imaginar que na cosmologia dos antigos você vai ter o nosso mundo, que são as terras médias, né, intermediárias, os reinos celestiais, que são os reinos do céu, os locais onde os seres estão no céu, e os reinos inferiores, intraterrenos. Com o globo não dá para imaginar isso, Otávio. Porque é uma esfera, pensa. Não tem como imaginar. Então é um limitador de visualização. Então ele acaba matando 2 coelhos com uma cajadada só. Você não sabe onde está e também não pode imaginar outro lugar que não seja esse. Por exemplo, você não consegue imaginar nesse globo outras terras que não existam. Não é verdade? Pois é verdade. Terras além. Dá para imaginar terras além na esfera? Não. Não. Então você tá vendo como mata 2 coelhos com uma cajadada só, cara? E tem muita gente que vai ouvir a gente aqui, vai falar assim, pô, esses caras tão malucos, né? Muita gente fala, o que esses caras estão fumando? Eu já vi comentários assim. Eu vou dizer para você agora o que está acontecendo. Você tem um paradigma na sua mente limitador. E o seu subconsciente não quer que esse paradigma seja quebrado, porque ele pode colocar até em risco a tua vida. Tem gente que não suporta a quebra de paradigma, Otávio. Psicologicamente, a pessoa tem depressão, fica doente. Né? E o corpo tenta evitar que isso aconteça. Por isso essas reações raivosas. Eu, por anos aí, venho trabalhando com arqueologia proibida e história oculta, certo? Eu nunca vi tanta agressividade em história e arqueologia como eu vejo em cosmologia, em astronomia. A agressividade do público é gigantesca. Por quê? Porque essas pessoas aprendem desde a mais tenra idade que esse formato de universo eles vêm em ilustrações de livros, em desenhos animados, né? Por exemplo, você vê um desenho animado lá, Thundercats. O que vai aparecer? As boletas girando em torno de estrelas, eles viajando no espaço, né? He-Man, Jaspion, sei lá, da minha época, né? Changemans. Tá? São boletas, né? Então, primeiro começa com a criança. Ilustração de livro, boletas. Então, isso é um fato já no teu subconsciente. Não é consciente, não, no teu subconsciente. É uma camada que tem ali difícil de quebrar, cara. E eu tomei o mesmo susto que você, Otávio. Quando a minha quebra de paradigma, eu descobri sozinho, cara. Foi o sol a minha quebra de paradigma. Um belo dia eu percebi que o sol não estava distante. E isso para mim foi difícil, cara. E a segunda grande quebra de paradigma, que é uma coisa que eu vejo que tem muitos estudantes lá no DACLA que têm dificuldade, foram os satélites. Satélites foram a segunda grande dificuldade que eu tive para entender como o formato do universo. Então, foram 2 grandes quebras para mim. O Sol, a grande quebra para mim foi o Sol, quando eu descobri que ele não estava distante.
E depois foram os satélites, que para mim era fato também. A questão dos satélites, da estação espacial, isso tudo era fato para mim. E quando veio a quebra, para mim não foi tão difícil, Otávio, porque eu já via com uma quebra de paradigma muito grande com o sistema, né? Anteriormente. Então, assim, eu perdi uma noite de sono, vou falar para você, com a Lua, por exemplo. A Lua me fez perder 1 ou 2 noites de sono. De verdade, cara. Isso nunca aconteceu com a arqueologia, por exemplo, comigo. Eu perder noite de sono pensando naquilo, falando, e agora? O que eu vou fazer? Esse assunto causa isso, velho. Você perder sono. O ano passado eu fiz 3 webinários de quebra de paradigma, assim, falando de cosmologia. Cara, quantas pessoas que assistiram esses webinars e falaram que perderam sono também? Não foi só comigo. Esse é um assunto dificílimo, cara. E eu entendo a raiva na internet que causa isso. O pessoal xingando mesmo e tal, ofendendo, né? Eu vejo, por exemplo, alguns vídeos. O Rafael Hungria está até assistindo a gente aí, que tem do Rafael Hungria lá no Instagram. As ofensas que ele recebe, cara, sabe? Ele falou para mim lá que ele não lê comentário, mas as ofensas sobre a hombridade dele, sabe? Eu olho aquilo e falo, cara, isso não é normal, essa agressividade. E essa agressividade vem de que eles acham que isso é um fato. Eu também já achei, Otávio. Você também, né? Achava que era um fato isso. O dimensional vir. Agora, eu vou jogar a bola para você. Você consegue entender hoje a dificuldade de um dimensional falar para você, estes seres que atuam em mais dimensões, chegando para você, tentando explicar o que eles estão vendo da Terra? Você entende isso hoje? Já? Sim. Sobre a realidade do nosso mundo? Que eles têm que começar mesmo assim, olha, é convexa e tal, mas que tem muito mais coisas ainda que eles não explicaram, porque a gente não tem capacidade de visualizar dentro da mente, você já entende isso? Pois é. É bem complexo isso, porque vamos partir do princípio que todos nós temos assim como é em cima, é embaixo, né? Então, o que existe lá em cima, existe um reflexo da gente aqui embaixo. E a nossa mente, ela tem um potencial infinito. A nossa mente sendo infinita, na verdade, as nossas habilidades a serem desenvolvidas são também infinitas. E o poder de cocriação, manifestação da mente de cada um também é infinito. Então, em função disso, as leis universais também são infinitas. E o próprio sistema Terra não vai ter limitação em cima disso, né? Porque a gente está falando até agora, assim, de uma parte mais concreta que você consegue pesquisar, né, usando O nosso cérebro tridimensional. exatamente o nosso cérebro tridimensional. Então, é a nossa percepção da realidade tridimensional através de um cérebro tridimensional. Se os parceiros extradimensionais tentam nos passar algo que vai além disso, isso vai além daquilo que a gente teoricamente conhece. Teoricamente, porque é só o seu cérebro tridimensional racional que não conhece. Dentro de você essa informação existe. Tanto é que todo mundo que está assistindo aqui está aqui porque acredita que existe algo mais. Senão Porque estaria todos lendo os temos livros da academia. alma, né, Otávio? Todos nós temos Exatamente. alma. Então, acredita não sabe que tem algo mais. Sim. Então, se você sabe que tem algo mais, é porque a sua mente já processou, já gerou até a informação que você vai encontrar a mais. Né? Falta a sua parte física. Então, quando os parceiros extradimensionais eles vêm passar uma informação para a gente, a realidade deles já está bem além da que a gente está percebendo nossa aqui. O nosso processamento de informações aqui, racional, está bem aquém do que eles podem nos enviar de informação. Então, eles precisam ir construindo isso tijolo por tijolo. Às vezes, eles poderiam até dar informação, mas a gente não conseguiria processar, porque faltariam dados para a gente conseguir linkar a informação que eles estavam passando com a vivência, para tomar ciência da realidade de algo.
Então, muitas vezes, eles nos fazem também passar por experiências. Sim. Essas experiências nos trazem percepções diferenciadas, experiências diferenciadas que nos fazem alcançar coisas que a gente ainda não tinha alcançado racionalmente, pelo menos. E ali você tem uma expansão da sua percepção. Então você já tem novos dados para tratar. É como se você estivesse fazendo um desenho em que antes você só tinha 7 lápis de cor e os parceiros estão te passando uma pintura para você copiar ali. Tem infinitas cores que você ainda não tem. Perfeito. Então eles esperam primeiro ver se você consegue tratar bem, lidar bem com os 7 lápis que você tem ali. Depois eles vão te passando alguns lápis a mais para você ir aos poucos vendo as nuances, aprendendo como usar, né? Então o direcionamento deles para nos enviar para pesquisar é também uma forma, é uma oportunidade que eles nos dão de aprendizado, porque eles poderiam materializar um livro escrito assim, a verdade. A gente iria abrir, não iria entender nada e não ia ter, né? Mas eu tenho a verdade toda, mas você não consegue se conectar com ela. Essa conexão entre o seu eu sou ali, que é o conhecimento do todo, né? Da luz do todo, e o seu conhecimento, existe uma interface ali que precisa decodificar aquele conhecimento para cá. E essa interface, para decodificar, a sua mente ela precisa entender cada vez mais que tem mais para decodificar e conseguindo juntar os códigos. E essas experiências que a gente vai tendo, que vão ampliando, né, a nossa percepção do universo, porque tem mais, né? Assim, esse é o universo que nós percebemos fisicamente como ele está para a gente aqui. Exatamente. Mas será que isso tudo também pode ser uma projeção para a gente estar aqui dentro também dessa projeção, estudando Concordo. a projeção? Né? Enquanto, na verdade, podemos estar até a nossa consciência está num outro lugar, vivenciando algo diferente, né? Então, assim, tem muitas coisas, é uma infinidade de coisas. Então, assim, por isso a gente entende porque os parceiros não passam tudo de uma vez. Eles têm que ir nos treinando. Então por que não passam mais rápido? Por nossa causa. Porque nós não assentamos os tijolos que já foram passados de maneira rápida. A partir do momento que a gente assenta bem os tijolos do conhecimento que já foi passado, novos tijolos podem ser entregues. Eles não estão ali com preguiça esperando, falando assim, eu não quero passar mais informação, não vou enrolá-los mais um pouco. Não. O tempo é nosso. Só que às vezes a gente acha que entendeu. Quer dizer, eu vou fazer um convite para as pessoas fazerem um teste que eu acho bem interessante. Quem já teve a experiência de uma conversação com um ser extradimensional, né, e que conseguiu, por exemplo, gravar essa conversação? Lembra da conversação que você teve. Depois, no momento que você tiver a conversação, escuta essa conversação gravada. Espera passar um ano e escuta de novo a mesma conversação gravada. Você vai ver a quantidade de informações que estavam ali, já naquela conversação, sem mudar uma palavra, que você, na época, um ano atrás, não tinha entendido, não tinha pescado, não tinha linkado. Perfeito. Uma quantidade absurda de informações. Então, de vez em quando, quem teve suas conversações, escute as conversações do passado, que você vai ver, às vezes, que uma coisa que ele estava falando já da sua própria vida que ia acontecer, e na época você não entendeu, não viu que era isso, e tá lá sendo falado perfeitamente. Das pesquisas, tem vários indícios de várias coisas das pesquisas que foram faladas lá atrás, que a gente não entendia, porque não tinha as informações, passou batido. Mas hoje, depois de pesquisar uma série de coisas, se você voltar para escutar as informações que foram passadas lá atrás, você vai ver, peraí, eles já estão dando aqui os próximos passos das outras coisas, e eu não tinha me ligado, porque eu não entendia nem os primeiros passos para saber quais eram os próximos. Agora, nós sabemos. Então, tem muito a ver com isso. Perfeito, perfeito. E nós temos uma limitação no corpo físico, né? Que é uma limitação mental mesmo, do nosso cérebro. Não conseguir visualizar, não ver, mas visualizar algo acima de 3 dimensões. Por exemplo, você fala assim, imagine um quadrado, você consegue. Imagine um cubo, você consegue. Imagine um tesseract, vários quadrados em 4 dimensões. Você não consegue. Existe essa limitação de visualização.
Esse treino provavelmente vai destravar você conseguir ver coisas que você não conseguia ver antes. Só que a nossa alma não tem a mesma limitação do corpo, Otávio. Mas o que Exatamente. acontece? Quando a pessoa ela desencarna, se ela não tiver o conhecimento, ela vai continuar só vendo tudo tridimensional. Por exemplo, lá, o céticozinho que acha que morreu, acabou, vai ficar dormindo lá, até voltar escravo de novo com a memória apagada, certo? Aquele evangélico também, que acredita que vai ficar dormindo até o juízo final. Ele não vai conseguir usar a potencialidade da alma dele, de Isso, enxergar diversas dimensões. Então, acho que esse treinamento, Otávio, também serve. É claro, se a gente não conseguir prolongar, né, a nossa existência aqui mesmo, em corpo, ele também, esse treinamento ele serve para outro momento também da nossa existência, sabe? A gente conseguir fazer a passagem e do outro lado conseguir visualizar as outras dimensões sem a limitação da nossa mente, do nosso cérebro, é né? exatamente isso. E é fácil você comprovar isso com o pessoal que é mais das linhas espiritualistas, que fazem muita viagem astral ou projeção extrafísica. Se você faz um estudo em cima das experiências que eles têm, e eles falam como que é lá, né? Eu fui lá e é assim. Você vai observar no final que a percepção deles no extrafísico sempre está limitada às crenças que eles têm. E sempre está limitada às crenças que eles têm. Então, por exemplo, teve um rapaz que eu conheço que fazia muita projeção consciente no extrafísico, e ele veio falar para mim assim: eu tenho a prova absoluta de que a Terra é redonda, sim. Eu falei: e qual é? Eu me projeto todas as noites, eu vou no extrafísico e eu vejo que a Terra é redonda. Eu falei: ué, mas isso apenas está me dizendo que a sua crença é de que ela é. E quando você se projeta, você está vendo a realidade a partir da sua crença. Porque quem faz uma projeção e acredita que ela é plana, por exemplo, vai se projetar e vai vê-la plana. Então a pessoa não está vendo ali no extrafísico o que é, né? Ela não Realmente. quebrou a crença. A projeção extrafísica ela está ainda limitada às suas crenças.